antes de falarmos sobre qualquer fato sobre, por exemplo, a Terra, nós temos que conhecer a Terra. Ah, essa foto aqui era uma foto antiga que eu tinha, mas ela ilustra muito bem a estrutura da Terra. Vamos conversar. A estrutura da Terra surge de sua história. No princípio era líquida. Sim, a Terra no princípio era líquida. E as substâncias mais pesadas caíram no fundo, isto é, no centro. Então você imagina comigo um plano líquido. Como é que é uma gota d'água? A gota d'água cai no sistema esférico. Concorda comigo? Só aí não tinha como. A estrutura da Terra é realmente líquida por causa do seu núcleo. A estrutura da Terra era líquida. Se era uma estrutura líquida vagando no espaço, ela só poderia ter uma estrutura esférica. Bom, numa estrutura plana, ok? É o que? Líquida. Ela estaria escorrendo pelas bordas, ela nunca teria uma estrutura, nunca teria formação nenhuma, ela iria se perder. Só por isso está mais do que provado. E as substâncias mais pesadas caíram no fundo, isto é, no centro. A densidade média da Terra, que deduzimos da relação entre sua massa e seu volume, que nós já conhecemos, né? É de aproximadamente 5,5, enquanto que a sua crosta alcança somente 2,7. Essa diferença sugere que existe um núcleo mais denso, de um peso específico médio superior a 7 ou 8. Quando a Terra se esfriou suficientemente, choveu durante milhões de anos. Choveu durante milhões de anos. Ok? Foi isso. A água formou-se oceanos e arrastou a eles aluviões e substâncias solúveis. A água formou-se oceanos e foi arrastando as substâncias. Os aluviões e os o quê? Solúveis. Formaram-se assim os sedimentos, que, ao se acumularem, se transformaram pela enorme pressão de seu peso em rochas sedimentares. Sedimentos formaram as rochas sedimentares. Em resumo, o crime desgastava e desagregava os veros planaltos e acumulava materiais no fundo dos mares, mas alterava a repartição dos pesos. Produziram-se, então, reajustes e, frequentemente, as rochas sedimentares se fixaram e converteram em montanhas. Por isso, encontram-se, às vezes, restos marinhos, fósseis em cima dos montes mais elevados. Então, terraplanista, me explique as montanhas, os fósseis marinhos encontrados, nos montes mais elevados. Outros fatores de instabilidade intervieram. A Lua. Agora eu vou falar do satélite natural da Lua, que sabemos que um dia pertenceu-se à Terra. A Lua se desprendeu-se provavelmente do leito do Pacífico, que ficou circundado por um cinturão de fogo vulcânico, que vai do Chile à Nova Zelândia, passando pelo Alasca, e que traduz uma falha muito extensa na crosta. Eu vou explicar de novo. Nós temos uma falha extensa na crosta terrestre, entre o cinturão de fogo vulcânico, que vai do Chile à Nova Zelândia, passando pelo Alasca. A Lua desprendeu-se provavelmente do leito pacífico. Como é sabido, como se sabe, por outro lado, devido ao estado fluido ou semifluido do interior do planeta, as marés lunares atuavam sobre ele e o perturbavam. Preste bastante atenção. Por que a Lua tem influência com as marés? Como se sabe, por outro lado, devido ao seu estado fluido ou semifluido do interior do planeta, as marés lunares atuavam sobre ele e o perturbavam. Esse pedaço que subiu do Pacífico, considerado cinturão de fogo, que vai do Chile à Nova Zelândia passando pelo Alasca,
que deu-se nome à Lua, que era o nosso satélite natural, já perturbava as marés aqui. Ok? No seu estado fluido ou semifluido. Eu vou falar agora, tá, das duas camadas da crosta, o cial e o cima. No planeta, ainda semilíquido, flutuavam como icebergs, rochas compostas principalmente de silício e alumínio, sobre uma base plástica mais densa, formada sobretudo por silício e magnésio. Para abreviar esses estratos, se dominavam cial e cima, tomadas das letras iniciais de seus componentes. Suas densidades respectivas são 2,7 e 2,95. Em princípio, os continentes sobrenadam, se compõem de cial. Ok? Cial era o quê? Constituído de quê? Das rochas compostas principalmente de silício e alumínio. Como os icebergs e seus relevos exteriores correspondem, dentro da camada do cima, espessuras conexas que asseguram sua flutuação, dizemos que o Pacífico é provavelmente a cicatriz do desprendimento da Lua. Olha o que eu disse para vocês. Dizemos que o Pacífico é provavelmente a cicatriz do desprendimento da Lua. Me explicam vocês. Como desprendeu-se essa Lua, que a gente sabe que ela é redonda, pelo amor de Deus, né? É claro que ela não é uma superfície plana, que nós sabemos sobre as montanhas que existem e as crateras. Depois eu vou falar da constituição lunar. Então, desprendeu-se um pedaço da Lua, foi lá, né? O nosso satélite natural é redondo, enquanto nós aqui somos planos. Pois é, eu quero acabar com essa mistificação de vez. Dizemos que o Pacífico é provavelmente a cicatriz do desprendimento da Lua. Por outro lado, é de presumir que o fundo dos oceanos se compõe principalmente de basalto, isto é, de cima. Existe, além disso, algumas zonas da costa terrestre que nunca estiveram debaixo das águas, como a parte da península da Índia, que circunda Bombaim, e o velho Planalto, onde se encontra situada Brasília, que seguramente não terá a sorte das instáveis regiões modernas, como Pompeia, Tóquio e Valdívia. Vocês entenderam que existe aqui, além de algumas zonas da costa terrestre, que nunca estiveram debaixo de águas, como a parte da península da Índia, que circunda Bombaim, e o velho Planalto, onde se encontra situada Brasília. Nunca sofreram as estáveis regiões. Ok? O quê? Nunca sofreram os terremotos, os maremotos, né? Pompeia foi destruída o quê? Pelos vulcões. Então tá, Pompeia, Tóquio, Valdívia. Nessas regiões jamais recobertas, o basalto aflora, fazendo abstração da plataforma continental que se estende sobre o fundo do mar até algumas centenas de quilômetros da costa e dos depósitos de esqueletos microscópicos, dentes de tubarão, cinzas vulcânicas, poeiras cósmicas, etc, etc. As amostras extraídas do fundo dos oceanos revelam que, efetivamente, este se compõe de basalto. Em troca, o material, ok? Presta atenção, em troca, o material constituinte dos continentes é principalmente granito, formado por quartzo, feldespato e mica, que são mais leves. Nas porções dos continentes, que nunca estiveram debaixo das águas e foram desgastadas pela erosão, afunda também o basalto. Deixa eu falar do mecanismo atual da Terra. Ok. O mecanismo atual da Terra. Está aqui. A atmosfera. Espera. A crosta de 10 a 70 quilômetros de espessura composta de cial que flutua sob o cima. Ok. Camada de uns 3.000 quilômetros de espessura. A parte exterior de um núcleo de uns 2.500 quilômetros de espessura. Descontinuidade. Ajuda celular.
descontinuidade do mocho, descontinuidade do Gutenberg, linha de repete, parte interna do núcleo unífio. Espera. A câmera tem isso agora, de um raio de 3.000 km. Vamos aqui. Do mecanismo atual da Terra. O depósito de aluviões dos mares, prosseguem e as zonas de fratura que nunca desapareceram tendem a se agravar. Japão, com 1.450 sismos anuais em 380.000 km por hora. Apresenta o maior índice de instabilidade do mundo. Segue o Chile, com 1.500 macrosismos e microsismos situados em 742 km quadrados. Compreende-se que o material expelido... Presta atenção. O que é sismos? Né? É o quê? As atividades. Da onde? Vocês estudaram em geografia. As atividades sísmicas. Vamos lá. Então, eu tenho aqui. Vou mostrar uma gravura de como seriam essas atividades sísmicas. Tá aqui. Eu vou deixar estabilizar, tá? São as ondas de compressão rápidas, ondas transversais médias, ondas de torção. Eu expliquei isso tudo. Olha a faixa. Vocês estão vendo? A Terra é incrível. Olha aqui. Um pouquinho. O núcleo desse da Terra. A onda primária refletida. A zona onde não se... Por favor, estabilize. A zona onde não se procede às ondas de compressão. As zonas onde não se procede às ondas de compressão. Vamos lá. Nosso lindo planeta Terra. Dizemos que o Pacífico é provavelmente a cicatriz do desprendimento da Lua, porque do outro lado é de presumir. Lembra que eu falei para vocês? Que o quê? Que o fundo dos oceanos se compõe principalmente de basalto, isto é, de cima. Agora vamos lá. Lembra que eu falei do mecanismo atual? Eu só vou ter um pouquinho para a gente saber o que eu estou falando. Então é o seguinte, os depósitos de aluviões dos mares prosseguem as zonas de fratura. Nós temos uma instabilidade anual de 1.450 sismos no Japão, em 380 km quadrados. Nós temos 1.500 macrosismos e microsismos distribuídos em 742 km quadrados no Chile. Compreende-se que o material expelido pelos vulcões é de origem profunda. Espera um pouquinho. O que permite a análise das camadas inferiores. Mas a sismologia, que é algo assim como estetoscópios da Terra, é agora o método da seleção para conhecer sua estrutura. Ultimamente, se incorporam os sismos atômicos experimentais que oferecem maior precisão a nossos conhecimentos. Seria fácil registrar os sismos se pudéssemos de um ponto fixo, mas nossos aparelhos provêm-se, movem-se com a Terra. Esses pontos fixos teriam que mover fora da Terra. Os nossos aparelhos, o que? Eles estão aqui movendo-se com a Terra. Por esta razão, os sismógrafos utilizam uma massa muito grande, quer dizer, dotada de uma considerável inércia. Quando a Terra vibra horizontal ou verticalmente, essa massa não acompanha e aciona uma mola ou as agulhas inscritas dos sismásticos. Este princípio elementar melhora-se mediante o uso dos gravômetros, oscilações amortecedoras e etc. Olha a palavra ondas sísmicas. Eu que estou falando? Eu estou provando que a nossa Terra é o quê? Um ovoide, é uma circunferência. Jamais poderia ser constituída por um método plano. Ondas sísmicas e estrutura. Os sismos obedecem a várias causas
Várias causas. O principal é o reajuste provocado pelo deslocamento das rochas, procedido frequentemente por temores ou ruídos chamados premonitoriais. Neste se produz uma onda primária de compreensão similar. O quê? Eu acho que eu vou estudar essa onda primária, eu já dei a matéria de ondas. Ok? Você já imaginou uma onda ser plana? Ah, pois é, né? Vamos lá. Observa-se também uma onda mais lenta, na qual as rochas oscilam perpendicularmente à direção do movimento, como ocorreu na luz. Essas últimas são mais lentas. A diferença de tempo que transcorre entre a repetição de umas e outras indica o lugar onde se produziu o terremoto, ou seja, o epicentro, assim como sua profundidade. Nessa última pode chegar a 2.000 quilômetros. A velocidade e a direção das ondas de compressão e de vibração dependem da densidade e resistência do material que elas atravessam. Nesta propriedade se baseiam os estudos sobre a estrutura da Terra. Observamos, contudo, que a densidade e rigidez são indícios de determinada composição química e pode contribuir para rechatar hipóteses, embora sem proporcionar dados absolutamente seguros acerca da constituição das regiões em estudo. Por quê? Porque nós teríamos que colocar os sismógrafos não na estrutura da Terra, fora da Terra, o que é algo que nós vamos fazer, né? Cedo ou tarde. Ok? Eu vou falar do manto da Terra, mas eu vou falar depois. Eu vou falar do manto, do núcleo e o líquido e sólido, ok? Ainda vamos estudar a estrutura da Terra. Beijinhos, amo você.